Hoje eu vou passar meio que o último conteúdo que a gente viu ano passado, então vocês estão bem avançados, tá? Todo mundo conseguiu pegar bem essa base ou foi algo meio rápido? Deu? Ok. Então hoje eu vou passar esse carinha aqui, que fazia uma escrita. Vocês vão usar bastante em CTFs um pouquinho mais difíceis. Tá. Primeiro de tudo, sai daqui. Que eu queria passar para vocês, isso aqui depois eu vou jogar lá no GitHub. Daí que eu estou editando um monte as pastas para daí lançar um monte de coisa. A parte de escalação de privilégios em si. Vocês já viram ali a parte de estudo "-L" e do SOID. Eu passei lá nas primeiras aulas, né? Só que existem muitas outras formas de se fazer isso. Então, aqui eu coloquei dois tipos de escalação de privilégios que tem. A vertical é quando você entra ali como, sei lá, usuário normal, aquele www.data, e consegue subir para o root, que é o que vocês têm feito. E a escalação horizontal é quando você consegue mexer em arquivos de outro usuário com as mesmas permissões que você. Ou seja, naquele servidor tem eu, Clara, como usuário, a Isadora, o Heitor e o Matheus. Aí a gente consegue mexer nos arquivos um do outro, ou até você mudar de perfil, digamos assim, da Clara para a Isadora, e assim vai até você conseguir subir um root com isso. Então, são as duas formas de escalação de privilégios. Nesse CTF que vocês vão fazer, se eu não me engano, vocês vão ter mais de um CTF, mais de um usuário na máquina, que vocês vão precisar escalar o privilégio, e depois escalar ainda para root. Tá, então, sudo-L vocês conhecem, o exemplo de saída, o SUID também, que é aquele find em um monte de coisa. E aí a gente tem outras formas, que é o cron jobs, são scripts automatizados que pode ter dentro do computador do root. Eu quero automatizar tal tarefa, o root criou isso. O que pode acontecer é que ele fez isso cagando, então você consegue algumas permissões, consegue rodar esse arquivo, consegue alguma vulnerabilidade com isso e consegue acesso como root. Isso aqui já é algo que não sei se vai cair tanto em CTF, é mais para a parte do kernel, e a gente em CTF mexer com o kernel é meio perigoso. Você está mexendo meio que com a infraestrutura do Linux mesmo. Então tem perigo de você sair da tua máquina virtual do Hack the Box e ir parar no Hack the Box, mexendo com o kernel. Então isso eles evitam mexer porque é difícil de isolar essa máquina, entendeu? Mas só para vocês saberem que existe, no mundo real vocês podem usar vulnerabilidades que tem no Linux em si. A gente consegue achar também, às vezes, senhas em texto plano, então ali no bash.bash history, a gente às vezes consegue uns login, ele, tipo, se você der um cat, ele vai printar um monte de tentativas de login, às vezes. Ele mostra o histórico da bash. Às vezes é um login, tipo, su para o Matheus, e aí aparece a senha. Aí tu já sabe que o usuário Matheus tem tal senha. E, de novo, vulnerabilidade do kernel realmente não é algo muito comum, tá? Então, a gente tem algumas ferramentas para fazer a exploração. Isso aqui seria, digamos, a escalação manual. A gente vamos fazer um find para ver se tem algum SUID. Se tem, a gente consegue explorar. Se não tem, a gente tem que ir para um sudo-L. É algo manual. Quando a gente acha uma coisa, normalmente a gente vai lá para o getFocalBeans, pega o comando e executa e escala o privilégio. E aí agora vocês vão ter mais uma opção, que é o limpis. Ele vai automatizar tudo isso aqui. Então, ele faz todas essas coisas que eu falei para vocês em mais um tanto, tudo isso de forma automática. Tá? Só que quando vocês forem mexer com ele é chato porque o tanto de output que dá. Ele vai assim, ó, metros, quilômetros de coisa para você ver. Aí, como é que eles fazem para você saber o que é algo útil para você explorar e o que não é? Você vai pelas cores, tá? Então, quando tiver uma escrita em vermelho com fundo amarelo, dá uma olhada nisso. Porque é quase certeza que isso é uma vulnerabilidade extrema, assim, que você vai conseguir mesmo explorar. Nem sempre a gente vai ter a bênção de achar uma vermelha com fundo amarelo. Aí vocês olhem as vermelhas, ok? Que vai ser algo suspeito, mas que nem sempre vai indicar algo que a gente consegue escalar privilégio. Verde é porque está tudo ok, o azul ele vai informar só sobre a infraestrutura, usuários que não têm shell, e o ciano, o magenta, ele vai destacar usuários atuais e usuários com shell.
É muita coisa que sai. Então, nesse CTF, vocês vão ter que rodar, se não me engano, 2 vezes o Limpis. Vocês olhem os arquivos com calma, porque ele vai, tipo, separando assim, vamos ver documentos que não deveriam estar na pasta root. E aí ele lista tudo. Nem sempre a gente vai usar, às vezes você vai ver a coisa que é comum e ele diz que não é tão comum, então nesse CTF eu vou deixar a dica bem bonitinho de onde tá, porque realmente é gigantesco o negócio, tá? Vocês vão aprendendo mais a mexer com ele com o tempo e com prática, você aprende o que é útil, o que não é, o que era para estar ali e o que não era, entendeu? Agora, para executar o Limpis, a gente tem mais uma dor de cabeça, tá? Por isso que eu falo ele é um pouquinho mais complicado. A gente, eu entrei ali como usuária clara e eu consigo ter acesso a coisas da internet, tá? Porque nem sempre os nossos usuários têm alguma permissão, vocês sabem disso, né? A gente às vezes não consegue nem trocar de pasta. Então, nem sempre, quase nunca, a gente consegue fazer esse comandinho aqui, tá? Isso aqui ele vai lá no site do Limpis, o GitHub do Limpis, e ele pega o limpis.sh, que é o que vocês vão rodar, usar para rodar o Limpis. E ele executa isso diretamente. Então, eu, como uma usuária padrão, consigo ir lá, executar esse comando e ele roda o Limpis. Nem sempre a gente tem permissão para isso, então vocês podem testar, mas normalmente ele vai negar. Aí você tem outra opção. Você vai rodar, digamos, o Limpis na tua máquina. Ok? Então, na máquina de vocês, normal, vocês vão abrir um servidor web com esse comandinho aqui, tá? Sudo Python 3 -mhttp.server na porta 80, tá? Vocês abrem essa porta aqui, fica ali e vai ser tipo um netcat, ouvindo? Vai ser isso. A gente vai ter um sitezinho, criado um diretório onde está o Limpis, que a gente baixou, e na máquina-alvo a gente vai fazer a requisição, achar esse Limpis e rodar, entendeu? Então a gente faz algo parecido com isso aqui, só que utilizando as nossas máquinas, tá? Então, isso aqui é o mais provável de vocês usarem o CTF. Cria um servidor web no computador de vocês, na máquina-alvo, pega e faz a requisição. E aqui, se vocês colocarem porta 80, não precisa colocar a porta, né? Só vem, taca o IP de vocês, /limpis, e ele, eu esqueci o nome dessa chassi, /bash, eu não lembro. Pipe. Pipe. Não sei como é que fala em português. Pipe. E aí, ele consegue executar. Em alguns casos, você não quer a máquina-alvo, ela é meio merda, e aí a gente precisa, ela vai travar se a gente fazer esse negócio, porque ele é gigantesco, gente. Então, aí o que vocês podem fazer vocês vão ter que criar um servidor web, tá? De novo. Aí vocês vão ter um netcat no nosso host que está atacando para ele ficar ouvindo a saída do Limpis, para mostrar para você, tá? E aí aqui segue esse comandinho aqui. Esse aqui nem sempre vocês vão precisar usar, tá? Esse aqui é o mais comum, tá? Cria servidor e roda esse comando. Tem alguns parâmetros que você pode colocar, então -A ele vai executar todas as verificações. O S é um modo rápido, é legal, e discreto, isso é importante na vida real, você não quer ser pego rodando um script do Limpis no servidor de alguém. E tem mais alguns aqui que até agora eu não usei, tá? Mas algum dia vocês podem testar. Isso aqui seria um exemplo, tá? Pensem que é isso aqui multiplicado por uns 20, tá? É muita coisa. Então, aqui é aquela parte lá que eu falei do kernel, ele achou uma vulnerabilidade. Então, aqui, ó, o oceano era configuração de usuário com shell, por aí. Aqui, o fundo amarelo com a escrita em vermelho, a gente tem que ficar atento. Então, provavelmente aqui era a vulnerabilidade que a gente tinha que explorar. E algumas coisas que estão em vermelho que a gente, às vezes, vai ter que olhar e às vezes não. Ok? Alguma dúvida? Tem o servidor web. Aqui, ó, é só você... Tem um arquivo ali? É só Python de arquivo? Só o Python já cria o servidor web. Isso. Vai ser um basicão. Ele vai criar um servidor web da pasta onde você estiver. Então, eu não coloquei... Eu tenho que melhorar isso aqui. Eu não coloquei o comando para você virem pegar o Limpis, tá? Vocês vão ter que conseguir jogar o Limpis desse negócio aqui para a máquina de vocês. Numa pasta vai ter o Limpis. E aí vocês rodam aquele comando. Entendeu?
Porque aqui, ó, o que o curl faz? Ele vai pegar teu IP e o barra limpis.sh. Então, você precisa ter esse documento no diretório em que você criou o servidor web. Então, se eu criei no servidor, no diretório, o documentos. Então, quando eu for acessar o IP, o site já foi criado num documento. Então, não precisa ter um barra documentos, barra limpis.sh. Mas você precisa ter o limpis ali. Então, você vai precisar... tem um comandinho aqui que depois eu vou copiar. Mas você vai pegar o comandinho aqui, ele não vai fazer o clone, não lembro. Acho que faz o clone do Git e você tem acesso ao .sh, que é o que você vai precisar. Aqui, ó. Você só vai fazer isso aqui, acho que sem a parte do sh, tá? Só para você conseguir ter o limpis.sh no computador de vocês, beleza? Eu vou colocar isso depois ali no GitHub que não tá. Isso aqui é o repositório do Limpis oficial, tá? Porque ele tem tanto para o Linux quanto para o Windows, ele tem uma mesma aplicação, assim. Tá, então eu vou mandar ali para vocês o link do Git. Eu acho que a parte da escalação de privilégios não precisa. O CTF que a gente vai fazer é esse startup. Eu ainda não fiz o documento dele do passo a passo, mas eu vou ir fazendo. Por enquanto, vocês vão fazendo o que vocês já sabem. Nmap, GoBuster, vão explorando as coisas. FTP, vocês lembram mais ou menos? Você vai fazer FTP e o IP na máquina. Aí ele vai te pedir um login. Normalmente um Anonymous já dá. Tá? Então, Anonymous com o name e a senha é só apertar Enter que ele já entra. Uma coisa do FTP é que ele é um protocolo para comunicação de arquivos, tá? Então, fiquem de olho, porque, às vezes, o FTP seria tipo um espelho do que está no site, tá? Então, ali vai ter um certo documento, vai aparecer uns documentos e uma pasta. Se vocês acharem isso no servidor web, tipo um diretório que tem exatamente a mesma coisa que está no FTP, significa que, se você colocar um arquivo no FTP, ele vai subir no teu site. Entendeu? Já conseguiram pensar a linha que tem que seguir ou não? Aí vocês vão precisar de uma shell reversa para atacar na FTP, para ir para o servidor web, tá? Ele é bem complicadinho, então se vocês não terminarem hoje, tá tudo bem, ele é chato. Eu vou depois fazer um passo a passo, porque vocês vão ter que aprender a estabilizar a shell de vocês. Quando vocês conseguirem a shell reversa, vai, ok, bonitinho, vai surgir uma shell, só que você não consegue mexer muito. Às vezes você vai rodar o limpis, ela vai cair, você dá um Ctrl+C, ela fecha tudo, então é uma dor de cabeça. Daí eu vou ensinar vocês a deixarem ela estável, aí quando vocês derem Ctrl+C e tudo mais, ela não vai crashar, tá? Eu vou fazer nesse documento agora, e vocês vão brincando por aí, por enquanto, vão explorando. E é isso, qualquer coisa me chama, beleza? Eu mandei tudo, né? Ok.